E eu quero trazer essa história de impacto sobre o Robertinho. É uma história que vai além dos muros e eu gostaria de compartilhar nesses 10 minutos que a gente tem aqui agora. Não sou pastor, não sou missionário, mas eu também faço parte da missão de Deus, amém? Eu sou formado em economia e eu tenho uma trajetória desde os 17 anos, hoje eu tenho 37, com startups. Alguém já ouviu falar em startups? Tá na mídia aí, né? Tá na moda recentemente. Então são negócios de inovação, negócios que geralmente levam tecnologia. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos piores países do mundo para se empreender. Sabiam disso, não? Né? A gente é aí uma das 10 maiores economias, mas quando o assunto é empreendedorismo, o empreendedor brasileiro, apesar de ser muito criativo, ser muito resiliente, ter muita fé, ele acaba tendo inúmeros desafios, principalmente ligado à solidão. Vocês sabiam disso? A solidão empreendedora é muito comum e muito evidente na vida de quem empreende no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o empreendedor no Brasil, empreendedores brasileiros são considerados uma zona de risco de saúde mental. 6 vezes mais chances de um TDAH, 8 vezes mais chance de depressão, 10 vezes mais chance de um pensamento suicida e assim por diante. É um grupo que precisa de apoio. E nessa trajetória profissional, eu acabei começando uma aceleradora de startups. Então, acelerar e ajudar. A gente ajuda empreendedores que têm ideias, sabe aquelas ideias criativas que aparecem? E aí você não sabe como começar, e aí passam uns anos, e você vê a notícia, você fala, nossa, olha lá o pessoal se dando bem, eu tive essa ideia 3 anos atrás e poderia estar aí, né? Então, essas pessoas que têm essas ideias, mas que se elas ficassem sozinhas, elas levariam 18 meses, 2 anos, e a gente consegue acelerar esse processo em pouco tempo. É isso que a gente faz lá na Bluefields, né? A Bluefields Aceleradora. O Robertinho foi uma das pessoas que passou pelo nosso programa lá de aceleração, a gente ajudou. E ele sempre foi do mercado de publicidade, sempre foi muito criativo. E ele tinha uma ideia e queria transformar aquela ideia em um negócio de fato. E aí a gente ajudou a acelerar esse processo. E o Robertinho chegou para a gente numa situação muito comum de um empreendedor típico brasileiro, né? Porque tem um empresário, né, consolidado, tem um empreendedor, né? O empreendedor, o futuro dele, né, se der tudo certo no negócio, vai ser um empresário, mas a gente está falando de empreendedor mesmo. E ele tinha vendido carro, tinha hipotecado o apartamento. Quem tem dinheiro sobrando para empreender? Você tem que tomar risco, né? E ele fez isso porque ele acreditava na ideia dele, acreditava que era uma ideia boa, que ia dar certo, só que a coisa estava demorando muito para virar. O que acontece? Você não tem, quem tem uma segurança de que você pode durar 1 ano investindo aí num projeto novo? É difícil. Isso gerou o quê? Uma crise financeira. Uma crise financeira desembocou em quê? Uma crise familiar. Chegou para a gente com o casamento destruído. E eles, tanto o Robertinho como a esposa, eles nunca tinham lido a Bíblia. Eles nunca tinham entrado numa igreja. E o jeito que a gente faz esses programas de aceleração, alguns momentos tem a leitura da Bíblia, alguns momentos tem oração. E eles oraram pela primeira vez, leram a Bíblia pela primeira vez lá junto com a gente. Durante esse processo, que leva alguns meses, a gente percebeu que o Robertinho precisava de mais ajuda. E era uma ajuda que precisava ser além da parte técnica, sabe? Ele ligava para a gente falando, eu estou ligando para vocês porque eu não tenho com quem conversar. Eu estou ligando para vocês porque eu estou pensando em tirar a minha vida. E nesses momentos, o que a gente tem que fazer? Ir além dos muros, né? Ir além do que a gente foi contratado para fazer. E de uma forma sacrificial, investir tempo de relacionamento com aquela pessoa. E foi isso que a gente fez. A gente começou a marcar mais cafezinhos, tempo de cafezinhos.
levei ele para a igreja um dia, e nesse dia, depois do culto, ele chorou o culto inteiro, e depois do culto ele me deu um abraço. Falou: Paulinho, obrigado por esse convite. Hoje eu ouvi Deus falar comigo. O que aconteceu? O negócio do Robertinho não deu certo. A gente não conseguiu ajudar ele nessa esfera. Mas o casamento dele foi reconstruído. Jesus foi ao encontro, ele conheceu a Jesus. Começou até na igreja. E até hoje eu recebo mensagem de WhatsApp que ele manda no grupo de amigos, de devocionais, que ele às vezes faz com a leitura bíblica dele, né? Aí você me pergunta, o que é mais importante? A gente ajudar um negócio a dar certo? Ou a gente ajudar alguém a se aproximar de Cristo e uma família a ser restaurada? É uma pergunta difícil. E se a gente, ao fazer o nosso trabalho, a gente encarar isso como um campo missionário? Porque Deus não quer só os 10% da nossa oferta. Deus quer 100% da nossa vida. Participar da missão de Deus além dos muros é muito mais do que um ato de doação, de generosidade. Mas é a gente investir a nossa vida por completo. Para muitas vezes, de forma sacrificial, fazer muito além do que a gente foi contratado para fazer, né? Existem várias centenas de aceleradoras de startups como a gente no Brasil. E geralmente, o caso do Robertinho seria descrito como mais um caso, mais uma ideia que fracassou. Mais um negócio que não deu certo. Mas para a gente não. Isso não foi um fracasso. Para a gente foi um sucesso. Então, eu tenho aprendido o quanto as pessoas do mercado de trabalho estão sedentas pela mensagem do Evangelho que a gente tem, pelo Rei Jesus que a gente conhece a cada dia mais, e como que a gente não pode ser um agente secreto 007 no trabalho, e também a gente não pode ser o evangélico que vai: Jesus te ama, não é assim também, né? Mas a gente tem que orar para Deus nos dar oportunidades na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, para sinalizar o reino onde a gente estiver. O que pode acontecer no Brasil se os cristãos no nosso país forem cristãos durante a semana e não aos domingos somente? A gente muda o país. E é essa história do Robertinho que eu gostaria de compartilhar com vocês, e que vocês possam orar por pessoas da igreja brasileira que têm compreendido isso, que não é só segurar a corda e terceirizar a missão para alguém está fazendo lá, mas é segurar a corda e aí também, ou não? Então, existem muitas pessoas hoje no Brasil e no mundo se questionando: o que mais que eu posso fazer? E doar, a gente tem que fazer com generosidade. Escrevi o prefácio do livro aí, do Generosidade Disruptiva, que está excelente. Mas a gente tem que doar nossa vida inteira na missão de Deus. A gente tem que se capacitar aos domingos, e na segunda-feira falou: agora cheguei no meu campo missionário, né? E tem que estar disposto a perder em alguns momentos. Às vezes a nossa profissão, o nosso negócio, a gente fala: não, eu vou ganhar, né? E se acordar na segunda-feira e falar assim: como que eu vou perder hoje para o reino ganhar? Não foi isso que Jesus fez? Eu dou a minha vida para que você tenha vida e vida eterna, em abundância. Então, obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos, que a gente consiga, como igreja, cada vez mais integrar fé e trabalho na nossa vida profissional, de negócios, empreendedorismo e todos esses campos que 99% de os membros de uma igreja fazem parte, não é não? Ativar essa força missionária de trabalhadores e empreendedores do reino. Amém?